E aí, bebês? Essa pessoa fica ou sai da tua vida? O que que você pode esperar dessa situação toda? Vamos descobrir? Vem comigo! E aí, bruxinhos e bruxinhas, como é que vocês estão? Como é que estão, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente. A casa é nossa, o canal é nosso. Para quem já tá aqui comigo, aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote. E para você que está chegando agora, ainda não me conhece, errou de planeta, despencou do paraquedas, caiu do foguete. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Eliséia, sou sacerdotisa e bruxa, taróloga oraculista. Sejam todos muito bem-vindos ao Bruxa da Lua por Eliséia Nissen, bebês. Amorecos, vamos dar uma olhada se essa pessoa fica ou sai da tua vida e o que que você pode esperar, né, em relação a essa situação toda, tá? Lembrando que as tiragens são atemporais, então o momento que você encontrar é o momento correto para você estar assistindo. Já aproveita, deixa aquele like bacana no comecinho do vídeo, verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue ali no lado, vocês sabem aonde, no bruxadalua.oficial, tá bom? Amores, os pedidos de oração, deixa pra mim nos comentários, mas eu preciso que vocês me direcionem, tá? Me direciona pra ver se é abertura de caminho, reconciliação, abertura de caminho financeiro, limpeza, e eu preciso que vocês coloquem pelo menos as iniciais do nome completo pra eu poder direcionar bem, tá bom? Então vamos? Partiu? Deixei as opções na mesa, à vista, hoje. O povo do 1 fica com a ametista. O povo do 2 com o quartzo fumê. E o povo do 3 com a obsidiana. Aí eu vou pegar uma bala ali depois. Garganta tá complicada. Não conseguiu se conectar com as opções? Não tem problema, tá? Vamos de 1, 2 e 3 aqui, tá bom? Bora! Povo do 1, já fica aqui comigo. Eu vou deixar vocês aqui, que depois o Igor marca. O 2 eu vou deixar pra cá. E o 3 aqui. Cadê o baralho espanhol? Tá aqui. Bora lá, vamos começar pelas energias, tá? Vamos ver se essa pessoa fica ou sai da tua vida. E o que que tu pode esperar, né, dessa situação toda. Desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da primeira opção. A pessoa amada deles fica ou sai da vida deles? Fica. Fica, mas é uma pessoa que tá quietinha, né? Olha só. Carta do eremita, tá? Quando a gente tem uma pessoa que está em eremita, a gente tá falando de uma pessoa que acaba, assim, ficando mais quieto, mais, né, interiorizado. A gente pode sim estar falando de um período de afastamento. Se não for um afastamento físico, pode ser um afastamento emocional aqui. Fato é que é uma pessoa que tá mais quietinha, tá mais caladinha, mais no cantinho dele ou dela. O que é bom, tá? Por quê? A gente tem aqui, né, The Devil, a gente tem a carta do diabo. Quando a gente tem a carta do diabo na mesa, a gente fala de uma energia extremamente forte, intensa, de química mesmo, aquela coisa de pele, sabe? Aquela, né, química. Vocês estão me entendendo? Só que é uma energia que ela é densa também de forma muito negativa. Então, a carta do diabo, ela tende a prender duas pessoas ao mesmo tempo. É óbvio que é uma carta que já me diz que essa pessoa ela não te soltou e nem vai te soltar tão fácil em energia. Só que quando a gente tem o diabo, a gente tem uma troca que não é muito saudável. É uma pessoa que acaba... E assim, agora eu vou precisar do discernimento de vocês e eu vou precisar que vocês sejam realmente ali sinceros, né? Com vocês mesmos. O diabo, ele espelha, tá? Então, eu não sei se é tu aí desse outro lado que acaba puxando essa pessoa em energia ou se é essa pessoa aqui desse lado que acaba te puxando em energia. Fato é que nós temos aqui uma troca que não é muito saudável, né? Então,
É uma pessoa que pensa em você 24 horas por dia, 7 dias na semana. E acaba fazendo o quê? Te suga em energia. Então, é aqueles momentos que você pode ter ataque de ansiedade, você pode ter crise de choro, você pode ter dor de cabeça, enxaquecas fortíssimas, pode não dormir, né? Ou se dorme, acorda no outro dia que parece que foi atropelado por um carro, um caminhão, tudo junto. Então, existe uma necessidade aqui de fazer uma limpeza. Ai, bruxa, mas se eu fizer uma limpeza, essa pessoa para de pensar em mim. Não, não é desse jeito. Não é assim que funciona. A limpeza, nesse caso aqui, ou uma harmonização, seria justamente para deixar essa energia mais leve, né? Porque a carta do diabo, ela trava mesmo uma situação. Ela não deixa vir o que tem que vir, ela não deixa ir o que tem que ir. Ela prende, acorrenta duas pessoas ao mesmo tempo. O que eu vejo muito bom aqui do lado de vocês é que a gente tem a carta estrela. Quando a gente tem a carta da estrela na mesa, a gente fala assim, além de falar de planos e projetos dessa pessoa em relação a ti, a gente fala também da espiritualidade, amparando, ancorando, dando um guiamento para dentro dessa situação toda. Então, vocês estão muito bem protegidos aqui, vocês estão muito bem amparados. E a carta do mago, então, é uma pessoa que quer fazer acontecer as coisas contigo, sim. Só que o mago, ele tem uma peculiaridade. O mago, ele vai resolver uma coisa de cada vez. O mago, ele não sai resolvendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, não. O mago, ele vai lá, pega uma coisa, resolve. Vai lá, pega outra coisa, resolve. Então, não é o tipo de pessoa que vai meter os pés pelas mãos aqui, não. Mas a própria carta do mago, por ser a carta número 1 do tarô, ela já fala de reinícios, tá? Carta da estrela fala de reinícios também. Vamos só puxar uma energia aqui do baralho espanhol pra gente dar uma olhada. O que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? Tá. A gente tem a carta da justiça aqui no baralho espanhol, tá? Quando a gente tem a carta da justiça no baralho espanhol, a gente pode estar falando de uma pessoa que pode não ter agido de maneira correta em relação a ti num passado, aí em relação a tudo isso que vocês viveram, principalmente porque a gente tem a carta do diabo na mesa, porém é uma pessoa que tá tentando agir de maneira justa agora, né? Uma pessoa que tá tentando agir de maneira correta, então essa pessoa ela não vai meter os pés pelas mãos mesmo, é uma energia de muita racionalidade, e é uma energia de uma pessoa que vai se movimentar não pensando só no amanhã, vai pensar mais pra frente, né? A justiça, ela traz uma energia muito forte de causas e consequências, então essa pessoa tá pensando exatamente em tudo o que vai acontecer a partir do momento que ela se movimentar na tua direção. Tá sendo estratégica? Tá sendo estratégica, sim. De burro ou de burra, né? Deixa eu pegar um oxo aqui. De burro ou de burra, a tua pessoa amada não tem nada, né? Vamos dar uma olhada nas energias. Bora! Para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? Carta do Sol. Peguei! Roda da Fortuna, carta da mudança, tá? Essa situação aqui, ela não parou, não vai parar e não vai parar tão cedo. Quando a gente tem roda da Fortuna na mesa, a gente tem movimentação, tá? Oxe, que houve? Bichinho tá sofrendo. Ó, vamos lá. Eu tenho apego ao passado. Se vocês são o passado dessa pessoa, pode ter certeza que é uma pessoa que traz apego, que traz posse, sim, em relação a vocês. Se vocês não são o passado dessa pessoa, aí a gente precisa olhar essa situação com um pouco mais de calma. Alguma coisa essa pessoa ela deixou de fazer, alguma ponta solta tem diante de algum passado aqui que essa pessoa ela precisa resolver, tá? Eu tenho fardo, então a gente tá falando de uma pessoa bem cansada, né? Pode ser uma pessoa que esteja trabalhando demais, pode ser uma pessoa que realmente tá ali se sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada, né? Não só em relação à situação de vocês aqui, mas pelo que eu tô entendendo, diante da própria vida. A carta da fonte, ela é uma carta maravilhosa, principalmente porque a fonte de Osho, ela remete muito ao sol, mas não só o sol, né? É a fonte de tudo. O que é a fonte de tudo? É a espiritualidade, né? Então a gente já consegue ver que vocês têm sim algo extremamente forte, intenso, de proteção divina aqui. E é uma pessoa que tá sofrendo, bebê, né?
Eu tenho isolamento glacial, então se antes essa pessoa era um gelinho, o gelinho já tá derretendo, né? O isolamento glacial é o 3 de espadas, né? No tarô tradicional. Então, a gente tá falando sim de uma pessoa que hoje sofre, né? Deixa eu pegar aqui o nosso pretinho. Vamos dar uma olhada no emocional? Bora? Para os consulentes da primeira opção, como é que tá o emocional aqui da pessoa amada em relação aos consulentes? Mas tá numa defensiva que, olha, eu vou te dizer, viu? Capaz que não ia cair, né? Calma aí. Ai, mas essa eu junto com gosto. Capaz que não ia estar na defensiva. Tá, vamos lá, bebês. Aqui a gente tem a carta do relógio, tá? Quando a gente tem a carta do relógio, a gente fala, assim, de uma situação que necessita de tempo, tá? Pode ser uma situação cíclica, né? Vocês podem vir aí entre idas e vindas? Pode. Mas o relógio, ele marca muito um tempo onde essa pessoa precisa tirar esse tempo para se curar. Assim como a gente já tinha visto que é uma pessoa que está dentro, né, de um processo de eremita, o relógio ele vem pontuando o quê? As coisas elas estão num progresso, as coisas estão andando, mas talvez o tempo não seja exatamente aquele tempo que você está imaginando. Eu tenho aqui a carta do martelo, então a gente vê uma pessoa que pode sim, né, entrar num processo de autossabotagem, porque o que é o martelo? O martelo né, fica batendo, comportamentos repetitivos, né, fica batendo sempre ali no mesmo local, ou, né, se a gente não é bom de vista, deveria ficar batendo, né, sempre no mesmo local, mas vem falando, sim, de um processo de autossabotagem, de comportamento repetitivo, mas também fala de uma pessoa que é persistente. Então, eu não vejo essa pessoa desistindo de ti tão fácil assim, aqui no meu contexto, na minha mesa. Fala, assim, de renascimento e fala, assim, de uma pessoa que está disposta, né? Ou disposto a trabalhar em cima desse relacionamento. Só que é uma pessoa que está muito na defensiva, tá? Então, assim, é o tipo de pessoa que tá sofrendo, né? Essa pessoa, ela passou por uma decepção extremamente forte, intensa. E eu não digo que é só em relação a vocês, tá? Pode ter sido, sim, em relação à própria vida. Ou diante de alguma escolha que ela fez, né? Porque como a gente tem a carta da justiça, a gente fala de causas e consequências. Essas causas e consequências, elas se aplicam também a escolhas de um passado aí que essa pessoa resolveu fazer. A carta dos óculos, então, assim, tá faltando dar uma limpadinha nessa lente, né? Porque a pessoa não tá conseguindo enxergar as coisas ainda com a clareza necessária. Então, a percepção dessa pessoa, ela fica um pouco desajustada, né? Tá faltando um pouco de foco dessa pessoa em relação a essa situação toda. E eu amo essa carta. Amo a carta da libélula. Quando a gente tem a carta da libélula na mesa, a gente fala de coisas que estão em oculto e que vêm à tona. Então, provavelmente, dentro dessa situação toda, vocês ainda vão descobrir alguma coisa que vocês não tinham descoberto. Alguma coisa que ficou em oculto, alguma coisa que vai vir à luz, alguma coisa que vai ser revelado, né? Mas a carta da libélula ela também fala de mudanças, ela fala de adaptação, ela fala de cura, né? Então, aqui, ao meu ver, é uma pessoa que fica assim na tua vida, mas vai dar um certo trabalhinho aqui pra vocês, né? Vamos de tarô? Vamos lá. A gente já viu que fica, né? Vamos ver o que você pode esperar. Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, o que eles podem esperar da pessoa amada em relação a essa situação? Ao apego, 4 de ouros. Calma aí. O que eles podem esperar da pessoa amada? Ai, é aquela carta que sai, que chega no meu coração, é um tum-tum diferente, bicha. Tá, quem já me conhece já sabe do que eu tô falando, mas eu já chego nela. Olha, mas eu vou te dizer que a teimosia aqui é algo, né? A teimosia. Bora. Eu tenho a carta do louco. Então, assim, quando a gente tem a carta do louco na mesa, a gente tá falando de intensidade. E não é pouca intensidade, não. É muita intensidade, porque o louco
é o tipo de pessoa que entra de forma completamente inesperada na tua vida, sai de maneira inesperada, volta de maneira inesperada e é tudo muito intenso, é tudo muito forte, é tudo aquela coisa assim que você olha e diz assim, nossa, mas o que aconteceu aqui? Né? E daqui a pouco, pum, a pessoa se silencia. E daqui a pouco, quando você, sei lá, tá lavando a louça, a pessoa manda uma mensagem. Então, a gente tem sim uma pessoa aqui que é muito intensa, só que a gente pode estar falando sim de algo cíclico, né? De uma pessoa que entra na tua vida, sai e volta. Eu tenho nesse momento uma pessoa que tá bem chateada, tá bem amuada, então eu não sei também o que tá ocorrendo diante da vida dele ou dela, porque eu tenho um 4 de copas, então é como se essa pessoa tivesse se decepcionado com alguma coisa, com alguma escolha que ela tenha feito aí mediante a própria vida, e agora tá num estado de contemplação, tá analisando, como diz a minha mãe, analisando a cagada que fez, né? Vê se não parece aquela carta daquelas crianças que a gente bota de castigo ali no cantinho do quarto, a pessoa fica ali birrenta, né? Existe sim imaturidade dentro dessa situação toda dessa pessoa, até porque é um pajem de copas. Bebês, os pagens, assim, eles são as crianças do tarô. Então, eles falam sim de abertura, de comunicação, eles falam sim de uma pessoa que vai entrar em contato contigo, só que cada pajem tem uma personalidade. O pajem de copas é aquele pajem mimadinho, sabe aquelas criancinhas que vão brincar com a roupinha toda arrumadinha, que não pode se sujar, né? Não quer se sujar, não... Então, pajem de copas, ele é um pajem meio birrento, ele é um pajem meio mimado. Então, aqui pode sim estar pontuando birra, infantilidade, né, dessa pessoa. Porém, é uma pessoa que abre comunicação, abre sim. Só que eu tenho uma dona sacerdotisa. Então, aqui eu vou precisar do discernimento de vocês, né? Até porque a gente tá falando de uma mesa coletiva. A gente pode estar falando aqui de uma pessoa muito fechada, de uma pessoa muito misteriosa, muito misterioso? Pode. Ou até mesmo de uma pessoa que tem um contato aí maior com a espiritualidade? Pode também. Mas a gente também pode estar falando de uma terceira pessoa de ponta dentro dessa situação. Então, pode ser sim triângulos ou quartetos, né? Adequem aí a tua situação. O fato é que é algo aqui que é muito sólido, né? Eu tenho um 10 de ouros. Gente, quando a gente tem um 10 de ouros na mesa, a gente fala assim de solidez, a gente fala de concretude. Ah, mas eu conheci essa pessoa há, sei lá, 2 meses. Gente, 2 meses, carta do louco, 10 de ouros, vocês querem o quê? É sólido, é intenso, né? Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que traz muitas dúvidas. Olha ali o 7 de copas. O 7 de copas a gente costuma falar que é a carta do e se, né? A pessoa começa assim, ah, mas e se eu fizer isso? Mas e se eu fizer aquilo outro? Mas e se... E aí a pessoa fica no e se, no e se, no e se, e acaba não se mexendo, acaba não se movimentando. Então ela se trava, né? Tá vendo? Tem um monte de sentimento ali. Um monte de sentimento. A pessoa tá mais perdida do que cego em tiroteio aqui. Um 3 de ouros, amém, graças aos deuses. Porque a gente vê a espiritualidade muito próxima, né? O 3 de ouros é uma carta muito intensa da espiritualidade, dando um guiamento, dando um amparo, dando um direcionamento para essa pessoa, até porque a gente tá falando de apego, né, bicho? Olha o 4 de ouros ali. Eu tô te falando que essa pessoa, ela não te soltou e ela não vai te soltar tão fácil em energia. E aqui a gente tem um cavaleiro de ouros, então essa pessoa, ela te procura? Sim, te procura. Até porque, o que eu ia falar pra vocês que ficou no final? Eu tenho 6 de copas. Bicha, o eremita, ele fala de saudade. O enforcado, ele fala de saudade. Tem outras cartas do tarô aqui que podem falar, sim, de saudade, mas o 6 de copas caiu, é saudade, né? É nostalgia, é relembrar os bons momentos que teve, né, contigo. Então, essa pessoa tá morrendo de saudade, bicha. Bora puxar um cigano aqui, só pra nós fechar a mesa? Vamos dar uma espiada no coração? Custa nada, estamos aqui, né? Bora! Para os consulentes da primeira opção, mostra aqui linha do coração da pessoa amada em relação a eles. Peguei. Carta da árvore, carta da chave. Vamos deixar cair mais. Linha do... Eita! Beleza. Vamos lá, bebês. Cadê? Ah, tá aqui. Me perdi. Ó, a carta da árvore, ela fala assim, né, de um sentimento enraizado, extremamente forte
E sim, essa pessoa ela sabe que isso já tem raízes e que pode sim dar bons frutos, né? A carta da chave que me mostra que essa pessoa ela tá buscando sim soluções, não só em relação a vocês, tá? Mas em relação à própria vida, em relação a tudo isso que tá ocorrendo. E a carta dos lírios, né, bebês? Então, assim, existe desejo aqui? Não. Existe sim desejo, mas existe também algo que é a longo prazo. Não é algo que vai bater e vai passar, né? Uma das características do louco é que, assim como o louco ele pode ir e voltar, o louco ele também pode se apaixonar e ficar. E a carta do caixão, então, a carta do caixão, nesse caso, ela fecha um ciclo para que outro ciclo se abra, né? Daquele jeito que tava, da forma como tava, do jeito como tava, não tinha como desenrolar, né? Se fecha um ciclo, se tem aí um período aí de afastamento, aonde se abre um novo ciclo. Carta do cigano, né, bebê? Adequa ao teu gênero. Menino, menina, de qualquer forma, vocês estão, sim, no coração dessa pessoa. Eita! Tá bom, bebês? É isso pro povo do 1. Eu espero que tenham gostado da tiragem. Eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, é tudo feito com muito carinho mesmo. Vou dar um pause, vou arrumar minha baguncinha e eu já volto pro povo do 2. 1, vem cá, beijo. E aí, galerinha do 2, cadê meus bebês que se conectaram aqui com a segunda opção? Vamos lá, vamos dar uma olhada aí se essa pessoa, ela fica ou sai da tua vida. O que que você pode esperar aí dessa situação? Já deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo. Já dá uma olhada na tua inscrição, né? No teu sininho de notificação. Me segue ali do lado no bruxadalua.oficial. E os pedidos de oração não deixa de colocar pra mim aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela. Manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da segunda opção. A pessoa amada deles fica ou sai da vida deles? Carta do diabo. Carta da estrela. Carta da justiça. Fica. Fica sim, mas vamos conversar aqui porque a vibe não tá muito legal, não. Bora lá, primeira carta que voou, tá? Carta do diabo. A gente pode estar falando aqui de uma pessoa que tá vibrando aí num ego, num orgulho muito forte? Pode sim. Quando a gente tem a carta do diabo na mesa, a gente tá falando de energias densas e energias densas de forma negativa, né? A carta do diabo, ela acaba trazendo uma pessoa que vibra muito no ego, no orgulho, num vício, numa teimosia muito forte. Só que é o tipo de pessoa que não te largou e nem vai te largar tão fácil em energia, né? O diabo, se vocês olharem, ó, o diabo, ele prende a correnta, né? Duas pessoas ao mesmo tempo. Então, ele acaba fazendo o quê? Ele trava uma situação. Ele não deixa vir o que tem que vir, ele não deixa ir o que tem que ir. Ele prende a corrente duas pessoas ao mesmo tempo. Então, é uma energia que chega a travar, né? E isso pode te dar sintoma físico. Pode te dar insônia, pode te dar enxaqueca, pode te dar crise de ansiedade. Uma infinidade de coisas que podem sim se manifestar no corpo físico. Ai, bruxa, o que eu faço? Gente, tem uma playlist de oração no canal. Faz aí um Ho'oponopono, faz uma chama violeta, faz uma limpeza do Arcanjo Miguel, faz uma apometria quântica, né? Tem um monte de ferramentas aqui que realmente eu disponibilizei para vocês. Não quero fazer oração. Faz uma harmonização de casal, então, faz uma limpeza, né? Fato é que é uma energia muito baixa, negativa. A gente tem aqui a carta da estrela que mostra, assim, a espiritualidade amparando, a espiritualidade ancorando, dando realmente o suporte que vocês necessitam, tá? Só que assim, carta da estrela, do lado da carta do diabo, carta da estrela, né? O nude dos nudes do tarô. Então, a gente tá falando aqui de uma pessoa que tem sim muito desejo, muita química entre vocês, porque a carta da estrela não é só uma carta fofa. Ela vem falando de química, ela vem falando de desejo, de uma pessoa que te acha muito bonito, muito bonita, né? Você brilha para essa pessoa.
E fala, sim, de planos e projetos dessa pessoa em relação a ti. Só que a gente tá falando de uma pessoa bem racional. E por conta da gente ter essa carta da justiça aqui, do lado da carta do diabo, provavelmente em algum outro momento, essa pessoa ela não agiu de maneira correta contigo, né? Pode ter agido aí de maneira a ter deixado a desejar. Não foi criança, né? Sendo bem sincera, foi criança. Hoje é uma pessoa que busca, sim, usar dentro de uma racionalidade, agir de forma correta. A gente não pode esquecer que a justiça ela tem uma balança, ela tem uma espada, então ela tem uma balança para pesar, né? E o que a justiça pesa? Causas e consequências, pesos e medidas. Então aqui a gente já vê uma pessoa que não vai se pontuar só em relação ao amanhã com vocês, não. Essa pessoa ela vai se pontuar a médio e longo prazo. E a carta do Papa? Vamos lá. O que o Papa ele pode estar falando dentro da jogada de vocês, né? O Papa pode estar representando uma pessoa aí que está dentro de um relacionamento? Pode sim. Mas o Papa é aquele tipo de pessoa que se importa demais com a opinião dos outros, sabe? Com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Então, o que a minha mãe vai dizer, o que meu pai vai falar, ou o que uma sociedade religiosa vai falar em relação a isso tudo. Então, é uma pessoa que acaba tendo muito medo do julgamento dos outros, né? E acaba agindo como os outros esperam que ele ou ela haja, não como realmente gostaria de ver para ser feliz. Então, traz sim falsas moralidades, né? Vamos puxar uma energia aqui do baralho espanhol, bora lá. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nesse momento? O Papa. Carta do Sol. Bora lá, bebês. Carta do Papa 2 vezes na mesa, tá? Então, ou essa pessoa tá dentro de um outro relacionamento, ou ela se importa demais ali com a opinião dos outros. Com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. É uma pessoa... Sabe aquela pessoa que tem aquele pensamento que é... Como é que eu posso dizer? Aquele pensamento que é difícil de mudar. A pessoa teimosa mesmo. É mais ou menos isso. Carta do Papa, né? Vamos puxar aqui um Osho. Vamos olhar essas energias. Osho para os consulentes da segunda opção. O que vibra a pessoa amada em relação a eles? Coragem, será que falta? Ou tá tendo? Calma aí, vamos ver. Olha, a espiritualidade tá guiando o negócio aqui, ó. A gente tem a carta da orientação, que é o 3 de ouros, né, no tarot tradicional. Então, a gente vê que a espiritualidade tá ali, tá em cima. Só que é uma pessoa que acaba, assim, entrando numa certa comparação. Eu não sei se essa pessoa te compara com uma outra pessoa, ou se compara 2 situações ao mesmo tempo, né? Então, a gente tá falando aqui de uma pessoa que acaba, assim, entrando num processo de comparação. Lembra a carta da justiça, pesos e medidas? É uma pessoa que acaba não revelando exatamente tudo o que sente ou tudo o que tá acontecendo diante da própria vida. Então, não sei o que vocês veem, né, em relação à mídia social dessa pessoa, mas é uma pessoa que pode se esconder, sim, sob uma máscara de falsa felicidade, né? É o tipo de pessoa que não expressa realmente as emoções e os sentimentos de forma clara. A carta da abundância, então, existe, sim, sentimento quando vocês estão em equilíbrio. Tá vendo o Sol e a Lua ali, um do ladinho do outro? Quando vocês estão em equilíbrio, existe sim sentimento, e não é pouco, tá? É muito sentimento, mas tá faltando uma coragem aqui, bicha. Falta uma coragem dessa pessoa realmente tomar um impulso e se movimentar para tua direção. Eu tenho uma amistosidade aqui que me mostra que vocês podem ser pessoas, 2 pessoas completamente diferentes, mas tá vendo que ali a copa das árvores se mistura? Né? Então, o que torna vocês diferentes é o que torna vocês únicos. E essa pessoa, ela sabe disso. Ela entende isso. E a carta do estresse tá tendo que lidar com muita coisa ao mesmo tempo aqui. Tá vendo ali? A pessoa tá fazendo malabarismo com fogo, tocando uma corneta, se equilibrando numa bola. E ainda tem um macaquinho. Ainda tem um macaquinho que vai estourar a bola. Então, assim, a tendência é que o emocional dessa pessoa deu uma piorada antes de melhorar, tá? Vamos ver aqui o que o nosso pretinho pontua. Vamos lá. Para os consulentes da segunda opção, como é que tá aqui o emocional da pessoa amada
em relação à situação deles? Oxe, saudade, né? É saudade que vocês queriam? Pois toma saudade. Tá faltando, tá faltando. Eita! Ó, carta das almas gêmeas. Mano, a gente não tá falando de qualquer coisa aqui não, tá? Saiu as almas gêmeas aqui no Island Time, mas dá uma olhada, né? Adequa a tua situação. A gente pode estar falando de almas gêmeas, de chamas gêmeas, de almas afins, ou até mesmo de relacionamento kármico aqui. Vamos lá, eu tenho a carta da fita, né? Então a gente vê aqui, sabe aquela pessoa que fica, vou entregar a minha idade agora, rebobinando os pensamentos? É o tipo de pessoa que fica voltando em situações antigas, fica revisitando, fica revendo, fica analisando. Então é uma pessoa que fica assim com a cabeça muito sobrecarregada em relação a tudo aquilo que vocês já viveram. Só que é uma pessoa que pode sim estar num processo de olhar só um lado desse relacionamento. Né? Essa pessoa ela não consegue ainda enxergar os dois lados da situação. Apesar dessa pessoa estar tentando agir com equilíbrio, ela tá conseguindo enxergar só um lado, falta o outro, né? Falta o de vocês. Tanto que eu tenho aqui, ó, a carta dos óculos, né? A carta dos óculos mostra, assim, uma pessoa que precisa limpar essa lente, né? Precisa aguçar um pouco mais essa percepção. O foco dessa pessoa, ele tá fora de sintonia daquilo que realmente ela deveria estar analisando, daquilo que realmente ela deveria estar vendo. Então, não tá conseguindo ver aqui muito bem a situação, não. E eu tenho a carta aqui da caveira, então, da forma como estava, do jeito como estava, não tinha como crescer esse relacionamento, ele não tinha como evoluir. Então, esse período de pausa, ele é necessário. Ah, a gente tá junto, bruxa, então repensa, né? Para que não seja necessário isso, porque para quem tá afastado, esse período de pausa tá servindo para um crescimento e para um baita de um crescimento, né? Por isso que eu digo, gente, desculpa, não romantiza ligação espiritual. Não romantiza essa coisa de, ligação de vidas passadas. É difícil, é complicado. São relacionamentos extremamente intensos, fortes e que demoram sim para se reequilibrar, né? Até as pessoas se acertarem. Vamos puxar aqui um tarô pra gente dar uma olhada. A gente já viu que fica, né? Vamos ver o que tu pode esperar. Carta da força ali embaixo do Papa. A gente já tinha olhado a carta do Sol, né? Vamos lá. Para os consulentes da segunda opção, o que eles podem esperar da pessoa amada? Para os consulentes da segunda opção. O que eles podem esperar da pessoa amada? Hoje tá trabalhando feito um cavalo, né? O sentimento, e que não é pouco. Não é pouco, não. Olha a torre, a lua. O apego, hein, bicha? Eita! Bora, vamos começar pela tua pessoa. Não, vamos começar por aqui. Vamos começar pela torre. Ó, a gente tem a carta da torre, tá? Então aqui provavelmente a gente esteja assim falando de um momento de afastamento. E quando a gente tem a torre na mesa, a gente tem caos, né? Quem nunca, né? A torre é aquilo que tu olhava e tu dizia assim, olha, não tá muito bom desse jeito, mas, né? Vamos lá, vamos continuar, as coisas vão se ajeitar. Só que não, quando tu menos espera, blum, né? Você olha e diz assim, nossa, mas o que aconteceu aqui? Né? Porque a coisa também não tava boa, mas também não tava tão ruim. Então a torre, ela é uma desconstrução de uma hora para outra. É uma porrada mesmo, é algo que assim, é seco, né? Então a torre, ela vem falando de dor, é um processo caótico, é um processo de dor, é um processo de sofrimento, sim. Só que a torre, ela também é uma baita oportunidade da gente reconstruir tudo isso em base muito mais sólida. É o exemplo que eu uso para vocês, né? Imagina um prédio de 15 andares e você vai lá e coloca mais 5. Coloca mais 5. Já tem 25. Já coloca mais 5, já tem 30. Cai.
Porque a base desse prédio, ele não foi feito para suportar 30 andares, foi feito para suportar no máximo 15 ali, olhe lá. Né? Então, existe sim a chance de uma renovação, de uma reconstrução dessa torre de forma muito mais forte, de forma muito mais intensa, mais concreta. E só que a gente tem uma pessoa mais perdida do que cega em tiroteio. Carta da Lua. Amores, quando a gente tem a lua na mesa, a gente tem desejo, a gente tem paixão, aquela coisa de química, sabe? Não poder encostar na pessoa, mas a gente também tem coisas que ficam em oculto. Alguma coisa que dentro dessa história acaba não aparecendo, né? Pode ser que exista outras situações aqui por trás disso tudo? Pode. Só que a lua é o arquétipo dos apaixonados, a gente não pode esquecer disso, né? A lua, ela traz todo o mistério da noite, toda a paixão, todo o desejo. Mas é só a gente observar a lua no céu, como a lua se comporta, né? A gente fala de fases. Tem momentos que a lua tá mais aparente, tem momentos que ela tá cheia, que ela tá exuberante, que ela tá mais próxima, tem momentos que ela some, tem momentos que ela volta devagarinho. Então, dentro desse relacionamento, existe fase, sim, dessa pessoa, né? Onde ela se aproxima mais, onde ela se afasta um pouco mais. Mas é uma pessoa que precisa, sim, mergulhar, né? Profundamente diante das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Essa pessoa, ela tá um caos tão grande que ela não tá conseguindo se entender. E a gente tem um 2 de espadas, então tá muito claro aqui a necessidade de tomada de decisão dessa pessoa. Alguma coisa essa pessoa ela precisa espontar, alguma coisa essa pessoa ela precisa decidir, tá? Só que é uma pessoa que tá tentando se reequilibrar nesse momento, diante desse caos todo que essa pessoa tá vivendo, ela tá tentando se reequilibrar, o que eu não julgo, né? E é um rei de paus, então a gente tá falando de uma pessoa que tem paixão, tem desejo. Rei de paus, naipe do fogo, né? Eu acho muito difícil reis de paus demorarem muito a se pontuar, porque eles são extremamente competitivos, né? Por natureza, eles já são competitivos e por muitas vezes eles podem sim ser um pouco impulsivos. Só que vocês vieram como rainha de ouros, né, bebês? Então, assim, o que essa pessoa sente por ti já é enraizado, já é forte, já é concreto. E as rainhas de ouros, elas são maravilhosas. Elas são rainhas, né? E adequa ao teu gênero, menino, menina. Gente, é impossível não crescer e não evoluir do lado de uma rainha de ouros. É o tipo de pessoa que vai estar sempre te incentivando, que vai estar sempre te colocando para cima. E mesmo que não se faça isso, você vai observar essa pessoa e você vai dizer assim, pô, mas eu quero ser tão foda quanto essa pessoa aí. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou evoluir. E eu não digo só financeiramente. Eu falo emocionalmente, espiritualmente. Então é impossível não crescer do lado de uma rainha de ouros. E essa pessoa sabe disso. E a rainha de ouros, ela tem uma coisa que ela sabe o seu valor. Então essa pessoa, ela olha pra vocês, ela sabe que vocês sabem o que vocês merecem, cara. Né? Não vai dar um tiro no pé aqui. Tanto que hoje é uma pessoa que vibra assim numa vergonha, né? Um 5 de espadas. O 5 de espadas é a carta da vitória sem honra. Então eu não sei se essa pessoa lá no passado ela não fez uma escolha que tá refletindo de forma negativa hoje. Tanto que eu tenho 8 de espadas aqui. Alguma situação, alguma coisa que essa pessoa ela acaba se sentindo preso ou presa, né? Ou aqui também pode ser um comportamento cíclico, aquela pessoa que se auto-sabota. Fato é que eu tenho um 8 de ouros, então essa pessoa ela quer sim se dedicar pra ti, né? O 8 de ouros é a carta do esforço que vale a pena, até porque é carta do diabo, 4 de ouros. É apego? É. É posse? É. É desejo? É. Muito, né? Só que é uma pessoa que se travou, né? Um 2 de paus, a pessoa ela tá parada, mas olha ali. Tá vendo que ela tá segurando o mundo? É como se ela tivesse parada contemplando aquilo que ela pode fazer em relação a ti, né? Lembra que eu falei da carta do diabo que travava uma situação? Faz uma limpeza. Ô, bicha, hein? Olha aqui. Eu tenho um 4 de paus, então assim, sabe aquela... Ai, é que eu acho que tudo que eu podia falar aqui eu já gastei no quarta quente. Ah, mas a outro canal fala, tá, mas é que a gente não pode. O 4 de paus, 4 paredes, se é que vocês me entendem, né? Me chama de lagartixa. Então, existe sim muito desejo. E o As de paus, né, bebês? Vocês acham o quê? Estão afastados, vai ter reinício? Óbvio, né? Se estão juntos, a tendência é que esse fogo aí
Faz uns alongamentos, bicha. Não me faça passar vergonha. Bora, já que estamos aqui, vamos ver a linha do coração da pessoa amada em relação a vocês. Bora. Para os consulentes da segunda opção, mostra aqui linha do coração da pessoa amada em relação aos consulentes. Bicha, pensa na pessoa que tem ciúme. É date? É date que vocês querem? Pois toma. A carta do jardim. Ô, bicha. Ok, quem é que tem ciúme aqui? Olha só, vou ser bem sincera com vocês, tá? Aqui eu tenho vocês na linha do coração dessa pessoa. Adequa ao teu gênero, menino, menina. E logo em seguida eu tenho a carta do urso. Então, o urso, ele pode falar ali de ciúme, de uma pessoa lerda? Pode, mas o urso fala na carta do diabo, carta do urso. Bicha, vocês façam alongamento, vocês não me façam passar vergonha. É um desejo muito grande, é algo extremamente intenso, é uma química que não tem explicação aqui. E existe sim, não só isso, tá? Olha ali a carta da árvore. É um sentimento enraizado, é algo sólido. Essa pessoa ela sabe que pode dar bons frutos e que pode criar raízes muito mais profundas. A carta de... Ai, bicha. Te depila. Ó, carta dos jardins. Tá bom, bebês? É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem. Eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, é tudo feito com muito carinho. Vou dar um pause, vou arrumar minha baguncinha e eu já volto pro povo do 3. Ó, beijo 2. Já vem 3. E aí, galerinha do 3? Oi, 3. Vamos. Bora. Vamos lá, quem se conectou aqui com a terceira opção, com a obsidiana. Vamos ver se essa pessoa fica, se ela sai da tua vida. Vamos ver o que que você pode, né, também esperar aí dessa situação. Fecha teus olhos, pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela. Manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da terceira opção. A pessoa amada fica ou sai da vida deles? A pessoa amada fica, tá? Olha, não veio. Vou ficar bem de boa. Vou ficar bem de boa. Vamos lá, fica, tá? Porém, a gente tem aqui a carta da morte com a carta do eremita na mesa. O que que tá rolando, tá, bebês? Quando a gente tem a carta da morte, a gente pode estar falando aqui de um período de afastamento que chega a ser um afastamento até um pouco longo. Então, a gente pode estar pegando aí um período de 6 a 12 meses, pode dobrar esse tempo também. Então, normalmente, quando a gente tem a carta da morte, a gente fala, assim, de períodos de afastamento, que são afastamentos já, né, de alguma data. E a carta do eremita, tá? Então, a gente vê uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito introspectiva nesse momento. O lado bom da carta da morte é que a maioria das pessoas tem medo, né? Sai carta da morte, sai carta da torre, as pessoas elas ficam bem receosas, é que a morte ela vem para cortar aquilo que não dá mais. Então, da forma como estava, do modo como estava, do jeito como estava se desenrolando essa energia entre vocês, não tinha como continuar. Então, vem, né, a carta da morte, vem uma finalização de ciclo para que um outro ciclo, ó, carta do sol, para que um outro ciclo com mais prosperidade, com mais abundância, com mais concretude se abra. E o fato dessa pessoa estar em eremita é importantíssimo. Por quê? Quando a gente tem uma pessoa em eremita, a gente tem uma pessoa focando na análise da sua vida. Então, sabe quando aquela pessoa ela fica cara a cara ali com seus maiores medos, com as suas maiores dores? É como se essa pessoa estivesse realmente num processo de análise profunda das emoções, dos sentimentos, daquilo que ela já viveu, daquilo que ela quer viver, né? E quando eu falo isso, eu não falo nem só em relação a vocês, eu falo em relação à própria vida dessa pessoa. Não é ruim estar em eremita. É bom, porque essa pessoa está adquirindo mais sabedoria num processo mesmo de autoconhecimento. O fato de ser ruim é porque fica em afastamento, né? Ninguém quer ficar longe de quem a gente ama, de quem a gente gosta, né? E a carta do mago, a própria carta do mago, por ser, né? Olha ali.
o arcano número 1 do tarô, ele já pontua inícios e reinícios aqui entre vocês. Então, não é um afastamento definitivo. Essa pessoa, ela fica assim, na tua vida, ela retorna, né, digamos assim, pra tua vida. Vamos puxar uma energia aqui com o baralho espanhol, vamos lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? O carro. Ah, bicha, vocês acharam que esse caos todo, ó, porque eu tenho a carta da torre aqui de fundo. Vocês acharam que esse caos todo, essa confusão toda, ela não ia passar? Vai sim. Quando a gente tem carta da torre, a gente tem um momento de desconstrução, a gente tem um momento caótico. A torre não é fácil, não adianta chegar e dizer assim, ai, não, tá tudo certo. Não, uma torre é um momento de dor, é um momento de sofrimento, às vezes eu acho que falta um pouco de empatia nas pessoas, mas a torre, assim como ela é uma desconstrução, ela também é um processo de reconstrução. É uma oportunidade de reconstruir isso e reconstruir em bases muito mais sólidas, reconstruir em bases muito mais concretas. Então, a gente está falando, sim, da oportunidade de reconstruir isso e reconstruir melhor. Porque além da carta ali do Sol, a gente tem no baralho espanhol a carta do Mundo. Então, aqui se abre um novo ciclo para vocês. E, gente, carta do Mundo, sempre que eu vejo a carta do Mundo no tarô, eu vejo pessoas que já passaram por muita coisa. E eu não falo só de tempo de relacionamento, não. Eu falo de intensidade, né? Porque às vezes você pode estar junto de uma pessoa, sei lá, 20 anos e não viver o que você vive em 2 meses com uma pessoa. Então, a carta do Mundo, ela fala, assim, de casais que já passaram por muita coisa e que abre-se, sim, um novo ciclo, né? Com novas energias, com concretude, com completude. E olha aqui, carta do carro. Não tem nada parado aqui dentro dessa situação. Pode estar devagar, mas não tem nada parado, não. Bora com o Osho, vamos lá. Osho para os consulentes. Calma, deixa eu perguntar, bebê. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? O que vibra? Ô, silêncio, hein? Peguei. O que vibra a pessoa amada? Tá, vamos lá, bebês. A gente tem aqui o eremita na mesa, né? Que já tinha saído ali na tiragem. E aqui a gente tem a carta do silêncio. Então, sim, a gente vê uma pessoa que tá bem calada, bem quieta, bem fechadinho, bem fechadinha, né? Uma pessoa que tá mais resguardada, né? Mais caladinha. Só que aqui eu tenho a carta das possibilidades e eu tenho a carta da sacerdotisa junto. Como é uma mesa coletiva, eu preciso pontuar algumas opções aqui pra vocês, tá? A carta das possibilidades, ela fala de rivalidade. E quando eu digo rivalidade, eu não digo necessariamente uma esposa, um esposo, uma namorada, um namorado, não. Quando eu falo de rivalidade, eu falo de qualquer pessoa que possa meter o bedelho, sim, aonde não é chamado. Então, pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser amigos, né? Pode ser, sei lá, uma sociedade religiosa. Fato é que existe sim alguém aqui que fica em oculto, que acaba sim atrapalhando o desenvolvimento dessa situação toda. A gente tem um 10 de ouros aqui que em Osho nós somos o mundo, então eu não posso te dizer que essa pessoa ela não sente algo sólido, não sente algo concreto em relação a ti. Com certeza essa pessoa ela sente, né? E aqui a gente tem a carta da cura. A gente vê o emocional dessa pessoa sendo muito trabalhado mesmo. Então, assim, quando a gente tem a carta da cura, a gente fala da espiritualidade, trabalhando, né, as emoções, os sentimentos, o que não deixa de ser esperado, né, porque a pessoa está em eremita. E quando está em eremita, a pessoa está cara a cara ali com os maiores medos, as maiores sombras. E a carta do forasteiro. Então, assim, se essa pessoa tá dentro de um outro relacionamento, já é um relacionamento que ela nem olha mais. Ela tá olhando pra fora, ela tá olhando pras possibilidades, né? Olha ali, o cadeado ele tá aberto, só tem umas correntes ali que precisa só dar uma desembolada, sabe? Vamos puxar um tarô psíquico? Ai, mas tu não puxou no 1, tu não puxou no 2. Mas eu vou puxar no 3. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra o mental da pessoa amada em relação aos consulentes? O
que vibra o mental da pessoa amada em relação aos consulentes? Peguei. Ó o chakra da coroa. Amor e abundância. Ou pessoa que observa, viu? Essa pessoa, ela tá observando todos os ângulos dessa situação. Ela tá observando tudo. Não é uma pessoa burra, não, tá? De burro ou de burra, essa pessoa, ela não tem nada. Vamos lá, chakra da coroa. É um dos chakras ali mais receptivos à parte da espiritualidade. Então, a gente vê aqui que essa pessoa, ela tá recebendo uma carga energética direto do divino. Não sei se vocês estão fazendo orações, se fizeram adoçamento, se fizeram puxamento. Não sei o que vocês fizeram aqui, mas a gente vê que a espiritualidade, ela tá bem forte. Amparando, ancorando. Existe amor? Olha o tamanho desse coração aqui. E é uma pessoa que vibra assim, né? Num sucesso e num crescimento contigo. Né? Ela sabe que é algo enraizado já. Só que a gente tá falando de uma pessoa muito analítica. Né? Olha aqui, carta da observação. Essa pessoa, ela observa todos os ângulos dessa situação. Ela observa cada pedaço, cada pontinha. E a carta de abrindo as asas. Então, é uma pessoa que renasce na tua vida? Se vocês estão afastados, sim. Se vocês estão juntos, a tendência é que esse relacionamento ele fique cada vez mais sólido? Sim, também. Bora puxar o tarô, vamos lá? Vamos ver agora o que você pode esperar, né? Porque ficar, fica, né? Mas não adianta ficar ruim. Ficar meio guenzo. Vamos ver o que você pode esperar. Para os consulentes da terceira opção, o que eles podem esperar da pessoa amada? Rainha de espadas, adoro. Adoro as minhas rainhas de espadas, são as melhores. Ó, o 8 de paus. Olha a intensidade, hein? Olha aqui, carta de fundo, carta do carro de novo. Gente, vocês achavam que tinha... Se vocês estão afastados, vocês achavam mesmo que tinha acabado isso? Acabou, não. Vamos ver que saiu. 10 de ouros de novo. 5 de ouros, 10 de espadas. Eita, tá legal não, né? 5 de copas. Agora chora, né? Chora. Vamos lá. Carta da estrela, tá? Porque aqui eu jogo com as cartas casadas, arcanos maiores e menores juntos. A gente tem a carta da estrela, que fala, assim, de uma cura, né? Vindo pra espiritualidade, da espiritualidade. O que não me surpreende, né? Porque o povo do 3 é o povo que mais faz adoçamento, puxamento, vira pensamento, harmonização, reequilíbrio. Então, a gente vê que sim, a espiritualidade, ela tá muito presente, ela tá amparando, ela tá ancorando vocês. E aqui eu tenho 5 de copas, né? Eu não sei o que aconteceu, não sei o que houve, né? Mas a gente vê uma pessoa chorando hoje sobre o leite derramado. Chorando sobre as atitudes que teve em relação a você. Né? Aqui é o que eu sempre falo, né? A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Você vai colher o que você planta. Só que falta aqui uma nova perspectiva, né? Tá vendo que a pessoa tá chorando ali? Tem 3 copas viradas, tem 2 em pé aqui, meu filho. Tá na hora de mudar o foco. O que pega aqui entre vocês é que realmente é tudo muito intenso. Olha o 8 de paus. Sempre que a gente tem um 8 de paus na mesa, a gente tem intensidade. E presta atenção, por favor, no que eu digo. Intenso não é intenso só para quando as coisas estão boas, não. Intenso é para quando tá bom, porque é muito bom. E é para quando tá ruim, porque tá muito ruim. E aí briga e é muito ruim, é muita dor, né? E tanto que eu tenho aqui um 10 de espadas. Essa pessoa não tá bem não, tá? Só pra te avisar, se uma espada já dói, 10 então ali, não, né? Tá com as 10 flechas do cupido no fiofó aqui. Aqui eu acredito que essa pessoa perdeu a oportunidade de se pontuar diante de ti aqui em relação a alguma situação. Hoje tá colhendo o que plantou. Eu tenho 5 de ouros, então é uma pessoa que tá numa carência emocional muito forte em relação a ti. Só que assim, analisa essa carta. Tá vendo que os 5 de ouros são 2 pessoas? Assim como essa pessoa, ela se sente numa carência emocional, ela sabe que, de certa forma, você também tá com saudade. Mas é teimosa, né? Teimoso. Olha o 7 de paus. Então, a gente vê uma pessoa muito reativa. Sabe aquela pessoa que tá o tempo todo pronta para defender ali os seus argumentos, defender as suas atitudes? Ah, não, mas eu fiz isso por causa disso, eu tive que agir assim por causa daquilo outro. Então, a pessoa parece que tá o tempo todo se defendendo, né, das emoções, dos sentimentos.
E aqui eu tenho um 10 de ouros, então a gente tem 2 10 de ouros na mesa, né? Eu tenho tanto aqui em Osho, como a carta aqui de Nós Somos o Mundo, quanto aqui o 10 de ouros no tarô tradicional. Então, existe sim uma estrutura. Aqui a gente não tá falando de qualquer coisa. A gente não tá falando só de um flerte, a gente não tá falando só de uma ficada. Não. A gente tá falando de estrutura e a gente tá falando de intensidade, né? Apesar dessa pessoa... Eu não sei se essa pessoa é mais nova que tu ou se tu é mais nova que essa pessoa. Adequa aí, tá? Mas eu tenho um pajem na mesa e eu tenho um pajem de copas. Os pagens são as crianças do tarô. Os pagens, eles vêm abrindo comunicação. Então, uma pessoa que vai falar contigo, vai. Só que assim, o pajem é lento. É lento, é lento. Mas eu tenho 2 ases na mesa, se serve de consolo. Eu tenho um as de ouros que fala, assim, de um reinício e um reinício sólido. E eu tenho um as de paus, que fala de um reinício com muita paixão. E eu não esperava menos de vocês. Não esperava menos uma rainha de espadas. Gente, adequa ao teu gênero, tá? Menino, menina, as rainhas de espadas, elas são maravilhosas. São inteligentíssimas. Eu amo as rainhas de espadas. Porque as rainhas de espadas, elas são práticas. Elas sabem muito bem o que elas querem e como elas querem. Elas não têm medo de dar uma espadada na pessoa, se for necessário. Então, são pessoas inteligentíssimas e são práticas, né? Então, essa pessoa, ela sabe que ela não adianta ela chegar com qualquer coisa aqui pra ti. Vai ganhar ali uma espadada nas fuças, já tá com 10 espadas ali cravadas. 10 espadas nas costas, uma pessoa que já não tá bem, né? E ela sabe que vocês sabem o valor de vocês. Então, vocês não vão aceitar qualquer coisa aqui. Eu amo as rainhas de espadas, elas são inteligentíssimas. Já que estamos aqui, vamos dar só uma olhada no coração aí dessa pessoa pra gente fechar a mesa? Calma, não tinha perguntado. Bora. Cigano para os consulentes da terceira opção, mostra aqui linha do coração da pessoa amada em relação a eles. Linha do coração da pessoa amada em relação a eles. Carta dos peixes, intensidade. Carta do cigano. Ai, bicha. Eu tenho a carta do coração na linha do coração. Bicha, vocês acham que não tem amor? É claro que tem. É teimosia, né? O problema aqui é a teimosia. Vamos lá. A gente abre com a carta dos peixes, tá? Então, os peixes, eles vêm pontuando o quê? Intensidade. Tudo aqui é muito intenso. É o 3, né? A gente não podia esperar diferente. Então, tudo aqui entre vocês é extremamente intenso. E vocês vieram sim na linha do coração dessa pessoa. Adequa ao gênero, tá? Menino, menina, a gente tem a carta do cigano, que fala assim de vocês aqui na linha do coração dessa pessoa. E a bicha, a carta do coração na linha do coração. Como é que eu vou te dizer que esse nó cego, essa nó cega não te ama? É claro que te ama. Só que é uma pessoa que, né, tá faltando um leve amadurecimento aqui. Porque a gente tem a carta do chicote. Então, ao mesmo tempo que o chicote, ele me pontua desejo, me pontua química, me pontua aquela atração, né, sexual muito forte, pontua também o quê? Comportamento repetitivo. Aquele tipo de pessoa que fica batendo sempre no mesmo lugar, bate sempre na mesma tecla e uma hora vai machucar. Então, a gente pode estar falando aqui de pessoas teimosas? Pode, né? Mas que tem muito sentimento, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Sentimento aqui não falta. O que falta é amadurecimento, né? Bora puxar um conselho aqui com o oráculo da lua. Vamos lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vem de conselho aqui em relação a essa situação toda? Oh, peguei. Essa pessoa vai voltar de um jeito assim, ó, que vai te surpreender, bicha do céu. Vai tremer tuas pernas. Vai tremer tuas pernas. Bora lá. A gente tem a carta do inesperado, bicha. Então, assim, ó, tu vai estar lavando uma louça, começa a fazer faxina de salto, né? Porque, assim, a pessoa vai aparecer aí quanto menos esperar, a carta do inesperado. E existe, sim, muito sentimento, olha ali. Carta da abundância, não é pouco. É muito sentimento. E, só que aqui tá faltando um certo equilíbrio, tá? Tanto do lado aí de vocês, quanto do lado dessa pessoa aqui também. Então, aproveita que essa pessoa tá em eremita, faz o teu eremita aí também. Faz a tua análise aí também,
né? Porque aqui vem pontuando equilíbrio, né? Para que vocês possam ali realmente equilibrar a mente, as emoções, né? E a carta da... Vixe, não tem, olha aqui. Existe sim abundância, existe sim a possibilidade disso dar bons frutos, né? De realmente se crescer, se expandir. E essa pessoa sabe. Falta só um joguinho de cintura aqui para que vocês se organizem. Tá bom, bebês? É isso pro povo do 3. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, com muito carinho mesmo. Eu amo estar aqui com vocês. Ó, beijo, 3. Fui!